Boa noite para você que acompanha a TV Viçosa. A edição de quarta-feira do Viçosa Notícias está no ar. Foram quase 100 dias com nenhum registro de chuva significativa em Viçosa. Até que hoje o cenário mudou um pouco. Chuva e frio. Nem parece que há poucos dias a realidade era bem diferente. De acordo com o SAAI, nesta quarta-feira choveu apenas 2 milímetros. Toda chuva traz melhorias para o sistema hídrico, sem dúvida, mas ainda não é o suficiente para reverter a situação de seca e aumentar os níveis dos reservatórios. Ainda segundo o SAAI, a partir da semana que vem o tempo seco volta a predominar. E a estimativa é de que a primavera deste ano tenha índices de chuva menores que o mesmo período do ano passado. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. A previsão é de chuvas isoladas e céu encoberto nas cidades da Zona da Mata e também no sul de Minas e Triângulo Mineiro. No norte do estado, céu parcialmente nublado. E nas demais regiões, possibilidade de chuvas isoladas. Em Viçosa, a quinta-feira deve ter chuva fina e rajadas de vento na parte da tarde e noite. A mínima é de 14 e a máxima fica em 26 graus. Na capital, temperaturas entre 14 e 23 graus. Em Ervalha, mínima de 14 e máxima de 26. E São Miguel do Anta registra temperaturas entre 13 e 26 graus. Há algumas semanas, o Viçosa Notícias acompanha a situação da estiagem em Viçosa. A nossa equipe preparou uma reportagem, que você vai ver agora, que mostra a atual situação dos reservatórios e ajuda a explicar por que essas chuvas recentes não mudam a realidade da crise hídrica na cidade. Os mapas meteorológicos confirmam: 2019 é um ano crítico em relação às chuvas. Desde o início do ano, a quantidade de chuvas não tem sido suficiente para manter os reservatórios. Só para ter uma ideia, o mês de janeiro de 2019 registrou o pior índice de chuva para o mês dos últimos 50 anos. E a falta de chuva nos meses seguintes preocupa os pesquisadores. Essa preocupação começou a partir do momento quando a gente estava analisando os dados de chuva aqui em Viçosa, trabalhando todo o monitoramento meteorológico do município. E a gente começou a observar o seguinte, que os eventos de chuva aqui em Viçosa estavam assim escassos e quando tinha evento de chuva aqui, eram eventos de chuva com baixo volume de água. E a gente começou a notar que isso não estava assim muito normal com a realidade dos dados meteorológicos registrados em anos anteriores. Quem mora em Viçosa já percebeu que não tem usado muito guarda-chuva nos últimos meses. Com a mudança de estação, a previsão é que o tempo feche e finalmente comece a chover. Mas é preciso de uma quantidade considerável para melhorar o quadro de seca. O início da chuva já, vamos botar assim, começa a melhorar a situação do município, isso daí é fato. A quantidade de chuva, eu falo para você assim, o seguinte, a gente precisa ir para, vamos botar assim, melhorar essa situação, reverter esse quadro de emergência, de medo de falta de água, pelo menos aí um mês de chuva, e quando eu digo assim um mês de chuva, pelo menos uma boa chuva por semana. Quando eu digo assim uma boa chuva aí, é uma chuva considerável, com grande volume, nada assim para causar nenhuma enchente e tudo, mas é uma chuva que a gente vê que já contribui com o aumento da vazão do rio Turvo Sujo, o aumento da vazão desse rio e também aumentar o nível dos reservatórios de água aqui em Viçosa. A falta de chuva prejudica diretamente no abastecimento de água, como é o caso da represa de captação de água da UFV, que está a 2,20 metros abaixo do nível normal. Isso significa 60 milhões de litros de água a menos, o referente a 24 piscinas olímpicas. Essa quantidade toda faz muita diferença. Daria para abastecer toda a cidade por cerca de 4 ou 5 dias. Algumas medidas já foram tomadas pelo SAAI para amenizar o quadro de estiagem. Nós temos, nesse primeiro momento, o decreto já foi baixado declarando situação de emergência. Essa situação de emergência visa, nesse primeiro momento, alertar a população da necessidade do uso racional e consciente da água. Se as chuvas não vierem,
na sua normalidade e regularidade, a gente entra num processo de rodízio de abastecimento. Aí esse rodízio ele tem que ser amplamente divulgado à população, informando, né, os horários e os dias de rodízio de abastecimento de água. E se o rodízio não for suficiente, aí entra o racionamento de água, que aí é a redução de abastecimento, né, em horários e dias definidos na cidade. Então a nossa expectativa é que com a normalização do período chuvoso, a gente entre realmente numa normalidade de abastecimento em toda a cidade. Já falamos aqui no Viçosa Notícias, mas é sempre bom reforçar, faltam poucos dias para os pais ou responsáveis fazerem o cadastramento escolar infantil, que garante vaga nas escolas públicas no ano que vem. A repórter Marina Gouveia tem mais informações. As inscrições para o Cadastro Escolar Infantil 2020 já estão abertas em Viçosa. Crianças de até 5 anos de idade podem ser inscritas para vagas em escolas públicas. Eu estou aqui com a coordenadora pedagógica da Educação Infantil, Vanessa Araújo, que vai explicar um pouco mais sobre esse processo. Vanessa, qual é a importância desse cadastramento e como as crianças são encaminhadas? O cadastramento ele é importante para zonear as crianças e encaminhá-las à escola mais próxima da sua residência. E aí o município ela tem como prever se a necessidade de criação de novas vagas, instituições mais próximas para atendimento dessas crianças. São oferecidas vagas para berçário, creche e primeiro e segundo período. Qual é a faixa etária de cada um? Sim, as vagas oferecidas para creche, elas se iniciam com 6 meses de idade, completos até 31 de março, para matrícula em creche, em berçário. Para matrícula em creche, são 2 anos completos até 31 de março. E para primeiro e segundo período, são 4 e 5 anos, respectivamente, completos até a data de corte de 31 de março de 2020. Quem pode fazer a inscrição e quais são os documentos necessários? A inscrição ela está funcionando online pelo site da Prefeitura Municipal de Viçosa. É um formulário do Google, simples. Um responsável maior de 18 anos pode preencher essa inscrição. Os documentos, nesse momento, eles não são necessários documentos impressos, deixar em lugar nenhum. Os pais ou os responsáveis eles vão preencher o nome da criança, o nome do responsável, data de nascimento, endereço no nome do responsável. E para aqueles que não têm acesso, podem procurar a Secretaria Municipal de Educação, situada aqui na Avenida Santa Rita, número 506, para efetuar esse cadastro online. E o prazo é do dia 23, começou na segunda-feira, até o dia 30 de setembro, na próxima segunda-feira. Quais são as datas de divulgação dos resultados dessas inscrições? Sim, do dia 23 a 30 de setembro é o período, então, desse cadastramento online. No dia 7 de outubro é o resultado parcial desse cadastro, onde os pais ou responsáveis que não ficarem satisfeitos com esse encaminhamento se dirigem à Secretaria Municipal de Educação para fazer o recurso. Esse recurso é presencial e vai ocorrer entre os dias 7, 8 e 9 de outubro. No dia 11 de outubro, é o resultado final, com o encaminhamento já desses recursos para as unidades que as crianças foram direcionadas. O dia 10 a 13 de dezembro é a matrícula dessas crianças que passaram por esse cadastro. Então, o cadastro ele não garante a matrícula, mas ele indica para a matrícula nesse primeiro período, e 16 e 17 de dezembro é a matrícula para as crianças que, por algum motivo, não fizeram esse cadastro. Obrigada, Vanessa. Lembrando que as inscrições vão até segunda-feira, dia 30 de setembro, e são de graça. Marina Gouveia, para o Viçosa Notícias. Produtores rurais da região podem participar do projeto Gostinho da Roça. É uma ação da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Prevenção e Segurança Pública da Câmara Municipal. A ideia é valorizar as delícias produzidas na roça. Saiba mais. E eles fazem bolos, tortas, eles fazem biscoitos, eles fazem compotas, conservas de pimenta. E está dando hiper certo, a adesão já começou. E a gente vai criar aqui na Rua Virgílio Val 39, na sede da Ativarte, esse espaço que vai chamar Gostinho da Roça, que só vai vender coisas comestíveis. Feijão no litro, linguiça defumada, essas coisas perecíveis, mas que demora a estragar. E as pessoas podem fazer inscrição pela manhã no telefone 3899-7506. E aí a gente vai reuni-los em outubro para escolher o dia que vai lançar este espaço. Mas eu estou muito feliz porque a população da zona rural não tinha esse caminho, nem tempo de ficar aqui vendendo. Então vai ter toda essa estrutura à disposição deles e ainda comercializar
o produto para gerar uma rendinha para eles. As inscrições são de graça e terminam no dia 11 de outubro. Tem tempo ainda, mas não precisa deixar para a última hora, né? E a edição desta quarta-feira do Viçosa Notícias termina aqui. Acesse a nossa página do Facebook e o canal no YouTube para rever os nossos conteúdos. Até a próxima. Tchau!